Bem-vindo a este documentário. A aparição de Nossa Senhora em Simbres, Pernambuco. Prepare-se para mergulhar em uma história fascinante que transcende o tempo e o espaço, levando-nos ao encontro com o divino. Neste filme exploraremos os eventos extraordinários que ocorreram no pequeno vilarejo de Simbres, localizado no coração de Pernambuco, Brasil. No ano de 1936, algo inimaginável aconteceu. Duas crianças afirmou ter testemunhado a aparição da Virgem Maria. Essa experiência mística despertou uma onda de devoção e transformou a vida de muitas pessoas na região. Ao longo dos anos, incontáveis peregrinos têm viajado para Simbres, buscando encontrar respostas para suas preces e testemunhar o poder dessa aparição. Neste documentário, vamos conhecer de perto a história dessas pessoas, suas crenças e como essa aparição mudou suas vidas. Vamos ouvir relatos emocionantes, testemunhos de fé e histórias de milagres que têm ocorrido desde então. Além disso, exploraremos os aspectos culturais e religiosos que envolvem essa aparição, mergulhando na riqueza do amor a Nossa Senhora e das tradições locais. Prepare-se para embarcar em uma jornada de descoberta e reflexão. A aparição de Nossa Senhora em Simbres, Pernambuco, é um convite para explorar o inexplicável, desvendar mistérios e, acima de tudo, compreender o poder da fé e da devoção. Seja bem-vindo a este universo de fé e esperança, onde os limites do humano se encontram com o divino. Olá, pessoal. Sou o Padre João Carlos. Estou indo a Simbres mais uma vez. Uma vez primeira eu fui a Simbres e fiz um trabalho de muitos pedaços de filmes. Agora estou voltando, quero fazer uma coisa mais completa. Depois que eu fiz aquele pedaço de filme, apareceu o livro da Ana Lídia Lira, depois apareceu o filme do Padre Paulo Ricardo, apareceu o documentário, apareceu muita coisa. Eu gostei demais. Agora estamos voltando, estamos querendo fazer uma coisa mais ampla, mais completa, uma coisa mais comprometida. Estamos no aeroporto, estamos viajando, estamos embarcando dentro de instantes e a gente vai mostrar passo a passo a nossa peregrinação. É verdadeiramente uma peregrinação. Hoje nós estamos celebrando esse dia 21, dia do Papa São Pio X. Quem foi São Pio X? São Pio X foi justamente aquela pessoa que abre as portas para uma igreja mais participativa, a começar pela comunhão diária e comunhão das crianças. É isso que a Senhora quer de todos nós. É isso que a gente vamos ver nessa peregrinação, ok? Estamos esperando por nós. Então, pessoal, a caminho de Simbres, saímos do avião, pegamos nossas malas, agora já estamos ao lado da condução, que vai nos levar para Simbres. Peregrinação é isso, é pé no chão. Então vamos?
Olá, gente. Já estamos no ônibus, estamos preparados, lá vamos nós para Simbres. Estamos em Pesqueira, né? Porque a gente fala que vem para Simbres, tem que vir primeiro para Pesqueira, porque Pesqueira é aquela capital. Pesqueira é a cidade mais próxima do sítio Guarda. Depois, nós vamos passar, antes de chegar no sítio Guarda, vamos passar em Simbres. Sempre que a gente fala que vai para o local da aparição de Nossa Senhora, a gente sempre fala que vai para Simbres. Simbres é a aldeia indígena dos índios Oxucururu. Esses índios, que remonta aos tempos da descoberta do Brasil, é uma das tribos muito forte desse lugar e muito conhecida. Mas a aldeia inteira é deles. É como se fosse um arraial. Uma cidadezinha tendo uma rua bastante larga. Nos fundos, olhando para a cidadezinha inteira, nós temos a igreja. A igreja Nossa Senhora das Montanhas. Para os índios, é a mãe pequena, pequenininha. Eles chamam, com a linguagem assim, de um português bastante arcaico, mãe tamanho, porque ele faz o gesto com a mão e é desse tamanho, porque foi a imagem que eles encontraram em cima do galho de uma árvore e levaram para o padre. E o padre ficou impressionado com aquilo, mas depois a imagem sumiu e os índios voltaram a dizer que a imagem estava no mesmo lugar. Então o padre mandou trazer de volta. Trouxeram. E a coisa se repetiu por 3 vezes. E aí o padre entendeu que Nossa Senhora não queria ficar naquele lugar. Nossa Senhora fala que ela olha para a gente através das imagens. Um dia eu perguntei ao índio qual era a origem daquela imagem. Ele ficou muito sério olhando para mim. Porque a origem da imagem para ele é divina. E esse é um assunto que a gente não deve entrar nos detalhes, que nós somos muito pecadores, muito mundanos, muito materialistas. E as coisas da espiritualidade são coisas que estão muito distantes. Eles consideram assim a coisa tão pura que a gente não deve nem tocar no assunto. Mas eu estava com muita arrogância querendo saber qual era o material, a consistência daquela imagem. Ele ficou muito sério e não quis tocar mais no assunto. Mas a imagem está lá, na igreja de Nossa Senhora das Montanhas. Ok, esse é o Assis. Assis é índio. Índio de verdade. Ele é índio porque o pai dele é índio, porque o avô dele é índio, porque o bisavô dele é índio, porque o tataravô dele é índio, porque eles nasceram aqui. A história de Assis é a história do lugar. Interessante, ele recebeu o nome de Assis em virtude do sacramento do batismo. Assis, que recorda Francisco de Assis, e o primeiro nome dele é Francisco mesmo, hein? Francisco de Assis. Índio Oxucururu. Uma palavra um pouco difícil para a gente falar, porque é o linguajar dele, a história deles, a vida deles. Então, é questão de dialeto. Você sabe, existiam muitos dialetos aqui no Brasil, nas línguas indígenas. Para todos os efeitos, ele viveu aqui, vive aqui e foi feito ministro da Eucaristia. Em virtude do batismo que ele recebeu, então, o nome dele, Francisco de Assis, lembrando sempre de Assis, por causa do Assis lá da Itália, e a gente sempre chama ele de Assis. Mas a presença dele na igreja, independentemente da tribo indígena a qual ele pertence, é uma presença de inserção da pessoa dele na paróquia e ninguém tem preocupação nenhuma de dizer que ele é índio, que ele pertence àquela tribo, que a origem dele é essa. Nada a ver. Aqui não existe esse tipo de discriminação. Então,
a história de Simbres é uma história que remonta à tribo Ararubá, que existia aqui nesse lugar, e foi nesse lugar que foi dado o nome de Simbres. Simples porque eram os portugueses que estavam aqui, já existia uma cidade em Portugal com esse nome de Simbres, e parecia o local, assim, do ponto de vista geográfico, parecia com esse lugar aqui. Então, transformada a aldeia Ararubá em Vila de Simbres, essa Vila de Simbres, do princípio do século XVII, é essa aqui que existe até hoje. Então, essa igreja aqui onde nós nos encontramos, dedicada a Nossa Senhora das Montanhas, então, como diz os índios, né? Mãe Tamaim. Nossa Senhora das Montanhas é o centro da paróquia aqui. Agora, o que é interessante aqui é que muitas vezes as pessoas chamam de Santuário de Simbres. E o povo daqui não tem nada de corrigir. Mas o santuário, na verdade, Nossa Senhora das Graças, lá no sítio Guarda, onde a gente esteve e vai estar de novo. Então, pessoal, estamos aqui numa aldeia indígena, já depois de Simbres, e estamos indo para o sítio Guarda. A caminho você pode olhar aqui, tem escrito lá, estacionamento, e diz que não pode passar ônibus para lá, não é? Então pode passar carro pequeno, porque se o ônibus passar como esse aqui que nós estávamos vindo, e é um micro-ônibus, então fica complicado para ele manobrar. Dá para chegar lá, eu já estive lá, sei, mas é melhor a prudência. Então arrumamos umas vans e vai ficar mais fácil então da gente fazer esse percurso. Vamos lá? Então, eis-nos aqui. Aqui é o que é o sítio Guarda. E aqui você vê a capela, onde, a pedido da própria Nossa Senhora, o padre achou de construir. Justamente Nossa Senhora pedia a capela, no princípio ela não queria construir essa capela não, mas depois ela pediu para que a capela fosse construída, porque tinha pessoas que não iam conseguir fazer o percurso que nós vamos fazer daqui a pouquinho. Me falaram que você recebeu algumas recomendações da parte da irmã Adélia sobre a recepção do povo aqui. Como é que é mesmo a história? Eu dizia, como é que a gente recebe, irmã? Aí ela dizia assim, vocês digam bom dia, seja bem-vindo ao santuário de Nossa Senhora.
E assim, padre, a gente recebe as pessoas bem. Seja bem-vindo ao santuário de Nossa Senhora. Através de Nossa Senhora, vou te botar a irmã dela aqui para ajudar a gente. Eu era pequenininha, tinha 10 anos, mas já lavava a roupa da mãe dela. Da Dona Alda. Sim, e ela sempre dizia, meus filhos, o que eu puder fazer para meus filhos eu faço, para não deixar com fome. Sempre quando ela vinha, ela tinha um grande cuidado na gente. Ela tinha 3 filhos, ela foi que ajudou com leite, que eu não podia. Minha mãe trabalhou para ela. Que beleza. Vai falar uma coisa, você é índia mesmo? Sou. Nascida aqui, seus pais nasceram aqui, seus avós nasceram aqui. Ela me ensinou a rezar, as irmãs dela me ensinou a rezar, ensinou a respeitar as pessoas. E eu tô nessa luta, padre. Gente, É uma missão índia de de Nossa verdade. Que ótimo. Muito obrigado, seu padre. Amém, padre. Prosseguindo um pouquinho mais, estamos aqui na capela dedicada a Nossa Senhora das Graças. Você sabe, a capela Nossa Senhora das Graças é um pedido de Nossa Senhora, mas a intenção de Nossa Senhora com essa capela é favorecer as pessoas que têm dificuldade de chegar lá no alto da colina onde ela apareceu. Mas tinha outra intenção da parte da Virgem Santíssima, é mostrar para as pessoas aquela imagem que ela mostrou para Adélia e também para Maria da Conceição. Adélia, o nome primeiro dela, você sabe. Então, naquela primeira imagem que ela mostrou para nós, para Adélia, irmã Adélia, ela mostrou um sangue na mão. E aí o frei perguntou, e esse sangue, o que significa? Ela falou que era o sangue que ia ser derramado. O sangue que vai ser derramado? Ela não quis explicar. E como ela havia falado de 3 segredos, 3 castigos, melhor dizendo, que ia acontecer, então não quis dizer também quais eram. Então, aquele sangue derramado, em princípio, ela disse que seria o sangue que seria derramado no Brasil. E esse sangue derramado no Brasil é o comunismo? Um grupo contra outro, tomando o poder? Ou esse sangue derramado refere-se ao aborto? Não sabemos. O que nós sabemos é que, pelo andar das coisas, a situação atual é bem insustentável. Agora, sangue em relação ao aborto, já tem muito sangue derramado. Mas a gente vai agora fazer a via sacra, subindo, e lá no alto a gente volta a conversar. Vai começar a subir, aí começa a via sacra. É bom mesmo que tem os quadros da via sacra para a gente rezar de verdade, porque o convite para subir, para ir naquela altura, é muito grande. Vamos lá. Antes de finalmente chegarmos ao local exato da aparição de Nossa Senhora, vamos conhecer também um pouco sobre o Cruzeiro do Poção. Localizado em um cenário de tirar o fôlego, esse ponto histórico é um marco importante na história religiosa da região. Através dos anos, esse local sagrado tem sido visitado por peregrinos de diferentes partes do mundo, que buscam conforto espiritual e um momento de reflexão. Além de sua importância religiosa, o Cruzeiro do Poção oferece um ambiente sereno e tranquilo, cercado por uma paisagem deslumbrante. Enquanto caminhamos pelos arredores do cruzeiro, poderemos observar os detalhes artísticos, assim como apreciar a vista panorâmica dos arredores. É um momento único para conectar-se com a presença divina que permeia esse lugar.
beleza de vir a Simbres e dar um pulinho aqui em Poção, aqui onde nós nos encontramos, é que essa realidade está ligada com Simbres. Nos tempos da aparição de Nossa Senhora em Simbres, estava acontecendo aqui a construção, a fundação, o trabalho que nós estamos vendo. Essa Bíblia aberta, na qual a gente entra e começa a fazer parte do cenário. O padre que deu origem a esse trabalho, ele tinha em mente essas coisas quando ele ainda estava na Alemanha. Ele pensava em fazer alguma coisa nesse sentido quando ele ainda era seminarista. E quando ele foi orientado a vir fazer missão no Brasil, Padre Henrique Broca, quando ele foi orientado a fazer missão no Brasil, ele pensou que talvez o sonho dele se realizasse. E quando ele chegou nessa primeira paróquia, ele se identificou completamente. Então ele adquiriu esse terreno e foi construindo. Em princípio, a gente contempla uma via sacra, mas o desejo do coração dele era mostrar a Bíblia de uma forma completa, como se diz assim, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você pudesse entrar nessa história, se você pudesse fazer parte dessa história, eu sei que as pessoas chegam aqui e acham que as imagens são infantis. Isso faz parte da espiritualidade do padre, que interiorizou profundamente o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo, que dizia: se vocês não se tornarem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Mas não foi ele que fez as imagens. Ele passou o que tinha na cabeça dele para o artista. O artista interioriza isso, que tem que fazer as coisas com aquela simplicidade de criança. Aquelas crianças que somos diante de Jesus. Mas de fato, as crianças quando chegam aqui, elas ficam fascinadas. E a gente também, porque aquela criança que assiste em nós começa a ficar fascinada também. Era por isso que o Frei não queria que esse lugar se transformasse num local de turismo, de visitas turísticas, porque o turista é muito crítico. O turista roda mundo e conhece muitas coisas. O mundo aqui é bíblico. Não importa o conhecimento que a pessoa tem, quer dizer, importa no sentido que acrescenta. Mas o conhecimento que a pessoa tem da Bíblia não vai alterar em nada aqui a contemplação, a história, a vivência, a interiorização que a pessoa vai fazer. Dessa catequese, desse ensinamento que o Frei passa para as pessoas que vêm aqui. Normalmente as pessoas que vêm aqui nunca mais esquecem. Você é convidado. Você está vendo esse vídeo, é convidado a vir aqui. Vindo a Simbres, não deixe de dar uma passadinha aqui no Cruzeiro de Poção. Após essa breve parada no Cruzeiro do Poção, continuaremos nossa jornada em busca do local exato da aparição de Nossa Senhora. Esteja preparado para vivenciar uma experiência emocionante e despertar sua espiritualidade em meio a um cenário de grande significado religioso. Agora nós estamos indo com o objetivo de subir a colina por onde subiram aquelas duas meninas e o padre Jaqueline. Agora nós vamos chegar lá aos pés da imagem. Chegando aos pés da imagem, nós queremos rezar ali o cenáculo. Subir na Via Sacra e rezar o cenáculo lá em cima. Vamos lá? Bora lá. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Contrição perfeita de nossos pecados, agora e na hora da morte. Amém. Pai nosso que estais no céu,
1936, tempo de Lampião. Lampião é seu cangaço, né? Então, ele rodava o Nordeste praticamente todo. Ele tinha pouco tempo que tinha passado por aqui e o povo estava assustado ainda. As meninas, Maria da Conceição e Maria da Luz, tinham sido encarregadas pelos seus pais de catar mamona, as bolinhas de mamonas, para fazer azeite, e também porque eles vendiam na feira. Aí eu mandei ele conseguir um dinheirinho para comprar outras coisas. E elas estavam catando mamonas quando, num dado momento, nas imediações do local onde Nossa Senhora haveria de aparecer, elas conversando aleatoriamente, uma falou assim para a outra: e se Lampião aparecesse aqui, nesse momento? E a outra falou: Nossa Senhora haveria de dar um jeito. E se virando para o alto da pedra, eles estavam praticamente na grota, se virando para o alto da pedra, então viram uma imagem. Aí fala assim: olha ela lá. E a outra se virou e viu também. E as duas, impulsionadas pela visão, começaram a subir um lugar de difícil acesso. Você deve saber que os lugares onde é de pedra, a vegetação é espinhosa. E lá no Nordeste é cacto e urtiga para tudo quanto é lado. Elas subiram lá e não se arranharam, não se machucaram, e estiveram lá diante de Nossa Senhora, só que nessa primeira aparição da Nossa Senhora, ela não falou nada. E quando elas voltaram, depois dessa fascinação, a mãe querendo que elas almoçassem, e elas não tinham fome, porque estavam envolvidas com a aparição de Nossa Senhora. E antes de almoçar, tiveram que contar o que tinham visto. Mas aí a mãe, que não queria acreditar de jeito nenhum, proibiu elas de falar essas coisas. A gente estava inventando. Isso é pecado, porque, de fato, é um falso testemunho. E não usar o nome de Deus em vão, pecado mortal. Falei 2 de uma vez, frente para trás. Mas elas insistiram, e o pai resolveu dar credibilidade ao que as meninas estavam falando. E no dia seguinte, ele, munido de um facão para poder abrir a picada, por onde haveria de subir, ele saiu com elas, para ir até o local onde elas tinham dito que tinha visto. Também porque de longe elas começaram a ver de novo. De longe ainda, já estava vendo. E aí elas iam na frente, depois conta isso o pai delas, que elas pareciam que até flutuavam naquelas pedras íngremes. E quando chegaram lá, novamente no alto, com seus vestidinhos rodados, não tinha espinhos, não tinha carrapicho, não tinha rasgo nenhum, não tinha nada. É como se estivesse no mesmo lugar. E ali, Nossa Senhora aparecendo novamente para elas, também não disse nada, apenas sorriu. E ele, cansado, com um facão na mão, devia ser uma cena muito engraçada mesmo. Você acha mesmo que rir. E ele voltou, dizendo para a esposa que, da parte dele, não tinha visto, mas o que ele viu de contentamento, de expressividade no semblante das meninas indicavam que elas estavam vendo alguma coisa. Foi aí que aquela mulher começou a dar mais um pouco de credibilidade. E a partir dessa credibilidade é a própria Nossa Senhora que vai dizer que quer que venha aqui, então, alguém. Mas antes ela dizer que quer que venha alguém aqui, ela encarrega o pai das meninas de comunicar o que está acontecendo ali ao senhor bispo. Porque Pesqueira é sede de diocese. Ainda hoje é sede de diocese. E tem uma abrangência imensa a diocese de Pesqueira. Bem verdade que na época os padres que trabalhavam na diocese eram na maior parte dos casos estrangeiros. Porque o Brasil, você conhece a história, não tinha seminários para dar formação para os padres. Os padres recebiam formação na Europa, então da Europa mesmo que vinha tantos outros padres. O padre que vai, então, ser encarregado dessa aparição, o Zé Keller, é um padre que vem também da Europa. Ele, inclusive, é bom que se diga, era um estudioso, dedicado à medicina, pesquisador. Ele enveredou pelo caminho da medicina veterinária, mas o conhecimento dele do corpo humano era muito vasto. E quando ele veio para o Brasil, ele não tinha intenção de ser padre. A intenção dele no Brasil era de pesquisar. Ele conhecia, teoricamente,
as terras do Nordeste brasileiro, das Caatinga, do Agreste. Então, ele queria fazer pesquisas aqui. A ideia de ser padre surgiu aqui, quando ele já estava iniciando os seus trabalhos e percebeu que, como sacerdote, ele poderia ter mais acesso. E como era um homem profundamente religioso, de uma história de vida religiosa, graças aos seus familiares, então não teve dificuldade. Essas coisas que nós vemos nos tempos atuais, essa precipitação da vida conjugal, do ponto de vista moral, como melhor, imoral, é coisa nova. Na década de 30, não tinha nada disso. Então, os rapazes se conservavam, as moças se conservavam. Muito raramente acontecia alguma coisa assim antes do casamento. Era uma questão de valor interiorizada por cada pessoa. Quando o pai das meninas foram à sede episcopal anunciar o que as meninas estavam vendo, o bispo, em princípio, não quis dar atenção nenhuma. Aliás, o pai das meninas teve dificuldade de acesso. Por causa disso, eu entendo que seja por causa disso ao bispo. Porque no interior, as pessoas não têm dificuldade de conversar com as autoridades. É simples. O bispo, ele tem a função, o cargo de bispo, mas todo mundo tem acesso ao bispo. O bispo, inclusive, ele atende na sede episcopal ao povo. Atende confissão, aquela tranquilidade. Pelo menos era. Agora as coisas mudam bastante. Mas ele tinha acesso ao bispo. Porém, nessa ocasião, ele teve muita dificuldade de conversar com o bispo. E quando foi conversar, então o bispo não deu atenção, não deu importância. Ele teve que voltar uma segunda vez. Na segunda vez, o bispo quase para dizer assim, você aqui de novo? Nessas histórias. Então, para tirar limpo, ele encarregou o padre José Kelvin, que tinha acabado de chegar e tinha ocupado já o mesmo lugar ao lado dele, né? Padre que veio da Europa, é uma pessoa diferente, uma pessoa cheia de conhecimento, e o cara era um fenômeno mesmo, um poliglota. Segundo os estudiosos, ele falava com grande fluência vários idiomas, dentre eles o latim, que é a língua, a gente dizia língua morta, mas falar em latim, inglês, falar o alemão, que era a língua dele, né? Estava em perspectiva de se envolver com os idiomas locais. Pois bem, quando o bispo encarrega ele pensa consigo, estou caminhando para trás. Não é para isso que eu resolvi ser padre. Eu tinha em vista acesso a outras coisas, mas enfim, eu vou. É obediência, eu sou padre, eu vou. Mas eu vou acabar com isso rapidinho. Foi aí que ele fez uma série de perguntas nos 3 idiomas, justamente para derrubar a aparição, se ela não fosse verdadeira. E por isso, quando Nossa Senhora manda chamar um padre ali, ela diz para as meninas chamar aquele que fez as perguntas. Porque elas querem saber qual deles. Porque tinha outros padres, certo, da diocese, ajudando o seu bispo. Ela quer saber qual deles. Então, aquele que fez as perguntas. Elas não sabiam dessa história de perguntas. Então, quando as meninas vão lá, acompanhadas do pai, e fala para o senhor bispo que Nossa Senhora pediu para que fosse lá aquele padre que havia feito as perguntas. O bispo assusta, porque nem ele sabia que o padre havia feito uma série de perguntas. Quando ele vai falar isso para o padre, aí o padre... Que negócio é esse? Telepatia é essa? Ele começa a desconfiar. Mas ele não se deu por vencido com isso. Ele foi com suas perguntas. E, de fato, o que aconteceu com o pai das meninas para subir aquela picada, ele viveu também com sua batina preta, subindo ali. E chegou lá muito cansado, depois de várias paradas no caminho. Agora você olha o lugar e você fala assim, não é tanto, claro. No entanto, a escada está ao lado. Você observa que o lugar por onde eles subiram não é mais esse que a gente está passando. E até um resto de escada bastante antigo, mas também não era bem por ali que eles tinham subido, mais para frente. Eles subiram procurando os lugares que fosse possível de acesso. O padre chegou aqui, contrariado pelo cansaço, desgastado por esse sol
que é próprio, porque faz aqui, que justifica a gente proteger a bandeira. E aqui ele começou as suas perguntas. Perguntas inteligentes e capciosas do nível dele, do nível do conhecimento dele. Eu fico impressionado que a primeira pergunta que ele fez à Nossa Senhora, olhando para as pedras, foi se ela era a mãe da Divina Graça, só que perguntou isso em latim. E aí as meninas responderam, ela falou que sim. Mas como as meninas disseram que estava com a criança no braço, no colo, então perguntou, quem era o menino? Aí já perguntou em alemão, quem é o menino? E ela respondeu, Jesus. Não tinha lógica. As meninas entendiam a pergunta agora. E o menino? Quem é o menino? Que vós trazer no vosso braço? Jesus. As respostas de Nossa Senhora foram sempre muito curtas, muito objetivas. A maior parte das respostas era sim e não. Porque Nossa Senhora entendia, dada a sua onisciência, dada por Deus, ela sabia, que ele sabia das respostas. Estava perguntando só para testar. E a resposta sim ou não era suficiente. No fundo, ele despachou um tanto de perguntas e depois, já cansado daquela coerência, ele tomou a decisão de pedir a bênção a ela. E as meninas ficaram esperando a bênção. Ela falou, olha, já vai abençoar. Aí ajoelharam-se. Oh, o menino vai abençoar também. Olha, ele tirou a mãozinha, porque a mãozinha dele estava por trás do pescoço, Nossa Senhora, e a mãozinha nunca aparecia. Aparecia só um pedacinho do ombro, muito pequenininho. Aí falei, oh, ele está rindo, ele está abençoando também, ele já sabe abençoar. As meninas ficaram fascinadas. A Ana Lígia colocou isso direitinho no seu livro, nos seus livros, né? Ela escreveu 2, até aqui, vou fazer propaganda para você, o Diário do Silêncio. E agora, por último, o Inquisidor de Simples. O Inquisidor é o próprio Padre José Kerler. O Padre José Kerler fez tantas perguntas que parecia mesmo uma Inquisição. Lembrando do Tribunal da Inquisição que a Igreja viveu durante muito tempo para poder eliminar as heresias. Muito bem. Quando o padre está voltando, olha só como é que o diabo age na vida das pessoas. Quando ele está voltando, ele põe na cabeça de acabar com aquilo de uma vez. E a forma que ele achou de acabar foi de inverter as respostas que Nossa Senhora deu para poder apresentar para o bispo e dizer que aquilo tudo era mentira. E me deixar livre para eu continuar minha vida de padre, tendo em vista minhas pesquisas. Só que, quando ele chegou lá, e o bispo perguntou, e então? O que aconteceu? Aí ele falou, o que aconteceu está aqui. Ó. Mostrou as respostas, só que a folha estava branca. Não tinha nada. E o bispo olhou para ele e falou, o que tem aí? E ele pega a folha e olha, não tem nada. Nada, nada, nada. Nem as perguntas que ele fez estavam lá. Ele quase que morre, quase um ataque. Ele inverteu as respostas de Nossa Senhora. E agora nem pergunta não tinha lá. Foi um ponto muito forte na vida dele para ele acreditar. Então ele teve que refazer todas as perguntas e colocar nas perguntas as respostas que Nossa Senhora havia dado. Essas perguntas e essas respostas estão principalmente nesse segundo livro aqui da Ana Lígia. Encontrei com ela numa dessas vezes que eu fui à pesqueira. É uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que vale a pena você ir lá no ponto que ela ergueu, justamente ela chama de café, um lugar onde as pessoas podem se encontrar para conversar sobre esses assuntos. É uma pousada, uma pequena pousada, mas um lugar agradabilíssimo. Só não fiquei lá ainda, porque todas as vezes que eu digo que vou lá, um tanto de gente vai comigo. O que eu posso fazer? Não cabe todo mundo lá. Dividir o povo é complicado. Todo mundo quer ficar na companhia do padre. Então ficamos no hotel. É sim, porque tem um hotel lá, muito agradável também. Hotel Cruzeiro. Eu lembro o Cruzeiro de Poção. Interessante esse povo, não é? Já que a história do Cruzeiro de Poção tem raízes em Simples, porque a história de Poção tem raiz em Simples, que é anterior
a cidade de Pesqueira. Aqui, na cidade de Pesqueira, quase ao lado da casa da Ana Lígia, da pensão, era o palácio do bispo. Então, vindo aqui, a Pesqueira, você é forçado a passar pelo café da Ana Lígia e dar uma passadinha pela frente do local onde era o palácio do bispo. Fazer suas fotografias. Tem muita coisa belíssima aqui, além das instruções que a gente recebe do ponto de vista religioso. A explicação que a gente recebe do ponto de vista religioso da parte de Nossa Senhora é fundamental para a salvação da nossa alma. Olha, quando Nossa Senhora diz que é continuação de La Salete, o que acontece aqui em Sines, aqui no sítio Guarda, Nossa Senhora está dizendo agora nos nossos tempos que o que acontece em Medjugorje é continuação de Fátima. É bom que você leia o que foi a aparição de Nossa Senhora em La Salete, para poder você entender por que Nossa Senhora fala que é continuação. E ela foi para o padre José Quebra. Ele perguntou para ela, isso aqui é continuação do La Salete, que ele conhecia? E ela falou, sim. E aí a gente vai poder entender. Só pode entender se conhecer, então, primeiro a história de La Salete. E agora, nos nossos tempos, Nossa Senhora ainda continua aparecendo em Medjugorje. Ela fala que é continuação de Fátima. É bom a gente se debruçar sobre a história de Nossa Senhora de Fátima. A Via Sacra caminhando, eu vou ficar muito cansado, mas tudo bem. A Via Sacra é muito querida por Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é tão querida pelo Senhor Jesus Cristo que a própria Nossa Senhora chega a pedir para a gente rezar os mistérios dolorosos, ao invés de rezar os mistérios gozosos, que diz respeito à infância de Jesus, o nascimento de Jesus, aquela coisa toda. Nossa Senhora prefere esses mistérios, mas em vista da afeição, do carinho, do amor que Jesus tem para com a sua própria paixão, Nossa Senhora abre mão daquelas coisas que ela muito gosta e pede mesmo a gente para rezar os mistérios dolorosos. Então, nos mistérios dolorosos está a Via Sacra. E a Via Sacra é mais completa do que um texto, né? Rezando assim os mistérios dolorosos. Porque enquanto no texto a gente reza 5 estações, né? 5 momentos, 5 mistérios, na verdade, na Via Sacra a gente vai rezar 14 estações. Existem pessoas que ficam querendo rezar a 15ª. A 15ª é bom para rezar no finalzinho de tudo, quando termina o tempo de Via Sacra, o tempo de Quaresma, porque aí é a conclusão, já é a ressurreição do Senhor. Mas fora disso, as pessoas deviam rezar só até a 14ª. O Senhor Jesus é crucificado e é depositado no sepulcro, e a gente vive aquela sensação de dor, de perda pelo Salvador, que foi condenado à morte injustamente e foi sepultado. É como se tivesse acabado a história. Sabemos que ele ressuscitou, mas vivamos mais intensamente esses últimos momentos, como Nossa Senhora viveu. O sábado, você sabe, é do silêncio, e é um sábado profundamente querido por Nossa Senhora, justamente por isso, porque ela recorda a dor da morte do Senhor Jesus e do seu sepultamento. Amém?
Os primeiros sábados de cada mês sejam para vós verdadeiros encontros de oração reparadora e de generosa resposta aos pedidos que vos fiz. Sobretudo os religiosos e os fiéis consagrados ao meu coração imaculado, reúnam-se nesses dias em cenáculo de vida comigo. Agora que a batalha irá se tornar mais dura, devo preparar para todos os momentos de serenidade e repouso espiritual. Nestes cenáculos, vós entrareis no meu repouso, porque, rezando e reparando com a vossa Mãe Celeste, sereis consolados e fortalecidos por mim. Assim, receberei de vós maior reparação, e vós recebereis da vossa Mãe nova força e nova luz para percorrer o difícil caminho deste vosso tempo. nossos pecados, nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, Isso tem piedade. Senhor. Agora vamos à casa, a primeira casa onde morou Maria da Luz, que mais tarde haveria de se tornar irmã Adélia. Vamos com Nossa Senhora, assim, lado a lado com ela, ela que leva a gente, não é? Ela também está no coração da gente. Então vamos. Nossa Senhora, por falar nisso, ela também tinha duas casas, hein? Tinha a casa de Nazaré
E depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo, levaram ela para a Turquia. E a casa de Éfeso. Éfeso na Turquia. Então, Maria da Luz morava nessa casinha que agora a gente está já... Olha lá. Uma casinha simples. Ela não é tão pequena. Quando a gente se imagina dentro dela, não vamos pedir para entrar, não. Respeito ao povo, porque aqui moram outras pessoas. Inclusive na casa que ela veio morar depois, também outras pessoas. Tem nada a ver. Isso aconteceu em 1936. Nós estamos há muitos anos depois. O povo que mora aqui é um povo muito receptivo, mas é tudo índio. Mas não é índio assim no sentido de que é um povo violento, um povo que fica jogando flecha, um povo que avança. Não. É um povo que tem a docilidade própria dessa docilidade da própria Maria da Luz. Essa docilidade de Maria da Luz que faz com que os seus pais acolham Maria da Conceição em sua casa. Maria da Conceição era escurinha, porque a história dela era a história dos negros. E os negros tiveram um sofrimento muito grande no Brasil, porque o comércio escravocrata fazia com que, uma vez chegando ao continente, eles fossem vendidos e perdiam todos os vínculos. Lá na África eram muitas tribos. Eles perdiam o contato com a família e com as tribos. Então, o nativo aqui tem tanta distância dessa história da África quanto os que chegaram em relação às suas tribos. Porque, embora o pai de Maria da Luz e o pai e a mãe fossem de ambientes diferentes lá na África, eles tinham sempre uma afinidade com a África. Embora tivesse muita distância das suas tribos, inclusive da língua, que eles tinham que aprender então português. Mas a distância que sente da África, aquele nativo que tem origem nesses dois, que já são desconhecidos, é uma distância muito grande. Os nativos não têm interesse nenhum de voltar para a África. Essa situação, eu estou falando isso para dizer a tristeza, a angústia que Maria da Conceição vivia. Era desolação total. Isso provoca uma queda de imunidade muito grande. Isso pode levar à morte. Hoje chamamos de depressão. Maria da Luz, acolhendo Maria da Conceição, vive com uma amizade muito forte, muito grande, também porque os irmãozinhos dela eram bem menores. E agora, com essa presença de uma mocinha na sua companhia, tinha muito assunto para conversar e uma alegria a mais na vida de Maria da Luz, então surgiu. E essa alegria a mais era Maria da Conceição. E Maria da Conceição não seguia os passos traçados por Nossa Senhora, porque com a presença, com a afluência de pessoas que vinham aqui para ver as videntes, ela assustou com isso. Era ainda tempo das aparições, quando ela decidiu que não queria ficar aqui, que ela queria ir embora. Não tinha mais acordo. Quando terminou as aparições, ela já era bastante ausente. Foi morar na casa de uma das irmãs dela e foi ainda um dos familiares da Maria da Conceição que a Ana Lígia teve contato para saber então a respeito de uma imagem que Maria da Luz havia dado de presente para Maria da Conceição, como uma espécie de contato físico com Nossa Senhora, que deveria permanecer. Essa imagem foi recuperada, se encontra lá no café. É uma coisa, eu considero ser coisa divina. A história é belíssima. A história daquela imagem, da recuperação, essa coisa toda. Mas daqui, da casa de Maria da Conceição, tornar a casa dela, né? Foi a casa de Maria da Luz. Daqui, dessa casa, foi daqui que eles desceram, aqui, esse córregozinho, catando mamona de um lado e do outro. E aquela outra casa ali, aquela casa grande, então é a casa onde então, ela veio morar
por causa da afluência de pessoas. Aqui recebeu, essa casa grande, recebeu os padres, que vieram mais tarde para fazer as pesquisas, as investigações, para conhecer, então, esse fenômeno. E daqui, então, foi muito bom que eles viessem morar aqui, porque daqui tem visão, lá ao Monte das Aparições. Eu só tenho curiosidade, e eu deixo aqui bastante claro, de que alguém pudesse investigar qual é a altura desse local da aparição. Que eu fico muito pensativo se não é a mesma altura do Gólgota, se não é a mesma altura do Monte da Transfiguração, porque você sabe, essas coisas de Deus têm uma lógica. Nossa Senhora não chamaria para esse ponto. Olhando de longe, a gente vê que não está no ponto mais alto dessa colina. Está mais ou menos na metade. Quando a gente está subindo, a gente tem a impressão que chegou no alto. Mas a pedra que fica aqui dentro da gente é imensa. E olhando de longe, a gente vê que não. Está mais ou menos na metade do caminho. Porque Nossa Senhora escolheu esse local, esse lugar, essa altura. Se você quiser fazer a pesquisa, é muito gratificante para os peregrinos, para os romeiros, queira saber. Então, estamos aqui em Buíque, na casa que o padre José Kerli construiu, o padre inquisidor, aquele que fez as perguntas a Nossa Senhora. Nossa Senhora gostou tanto das perguntas que ele nem sabia quando Nossa Senhora mandou chamá-lo, aquele que fez as perguntas. Só ele e o bispo sabia. Bom, essa casa foi construída por ele, essa capela, essa igrejinha foi construída por ele também. Aqui dentro da igreja está o corpo dele, onde ele foi sepultado. Ali ao lado está o poço, que foi a primeira obra dele, um lugar bastante seco. Nossa Senhora orientou que ele veio cavar o poço ali. Ele começou, veio outras pessoas para ajudar, sabe-se Deus por quê. Ajudando ele, muito cedo começaram a encontrar terra úmida, daí a pouco lama, e depois terra firme outra vez, e foi se repetindo. O fato é que esse poço alimentou a cidade durante vários anos. Depois chegou água encanada, e aí o pessoal esqueceu, preferiu água encanada. Mas sempre que eu venho aqui, eu dou uma chegada também, porque Nossa Senhora falou que a água seria uma água santa. Seria uma água de cura. E, inclusive, eu peguei aqui uma garrafinha. O rótulo não tem nada a ver, mas a garrafinha é de água. Mas ela falou assim que essa água só seria água de cura para as pessoas que têm fé. Assim como aquela outra lá de Simples, melhor lá do Sítio Guarda. É uma água santa que cura, mas cura as pessoas que têm fé. Padre Walter é um desses padres que surpreende a gente pela dedicação a uma igreja, pelo caráter mesmo, de modo geral, pela moral, pela dignidade. Uma pessoa que nesses pouco mais de 10 anos que eu conheço nunca me decepcionou em nada. Uma voz suave, uma voz mansa. Ele fica falando essas coisas assim, você não acredita que esse padre tem mais de 70 anos. Parece um rapaz, não é verdade? O padre é espetacular. Uma espiritualidade voltada para Nossa Senhora. Padre Walter, atualmente ele desempenha seu ministério na paróquia Nossa Senhora das Graças. Ele faz questão de vestir a camisa, usa uma medalha de Nossa Senhora das Graças e faz propaganda mesmo. Também Nossa Senhora das Graças pediu, não é? Nossa Senhora é a mesma, só tem títulos diferentes. Os títulos diferentes de Nossa Senhora são as numerosas graças.
Verdadeiramente, o anjo Gabriel, quando apareceu para ela, saudou-a, chamando-a de cheia de graças. É cheia, então é plena. Latim a gente fala gratia plena. Nós deleitamos com essa alegria, né? Que junto com Nossa Senhora, nós vamos a cada dia experimentando. É maravilhoso, é esplendoroso, é por isso que a felicidade de ser católico, apostólico, romano, não cabe em nós, não cabe em mim, não cabe no coração do Padre João, não cabe no coração de cada um de vocês também. Eu tenho essa certeza, temos essa certeza, não é mesmo, Padre João? Já é a terceira vez que o Padre Walter vem aqui comigo, em Simbres. E é sempre uma alegria muito grande a companhia dele, porque ele traz para perto de si a multidão de pessoas que gostam de ouvi-lo, e sempre com sabedoria. Esse é o Padre Walter. Walter de Cássia Messias. Chegando ao fim desse momento, aqui em Simbres, e mais especificamente no sítio Guarda, aos pés da imagem de Nossa Senhora, no exato lugar onde estiveram os videntes e o Padre José Kerli, nós agradecemos imensamente a Nossa Senhora esses momentos e pedindo a ela que inspire as mentes e os corações das pessoas para que se voltem cada vez mais para Deus. Ela que é a esposa do Espírito Santo, a noiva do Espírito Santo, a mãe do Filho de Deus, a predileta de Deus Pai, o sacrário da Santíssima Trindade. Nós pedimos assim a Nossa Senhora como aquela mediação necessária para a vida da gente, que foi ela desde que trouxe o Salvador do mundo. Aqui nós fazemos também um pedido à Nossa Senhora e queremos tornar isso público. Que esse momento vivido por nós aqui não fique no esquecimento, mas que a gente possa passar isso para frente para que Simbres se torne um lugar cada vez mais buscado, como era o desejo do coração de Nossa Senhora. Que esse lugar, aqui, Sítio Guarda, seja um lugar reconhecido por um número cada vez maior de pessoas. Qualquer pessoa que investiga o acontecimento Nossa Senhora aqui no Sítio Guarda fica pasmo de ver como Nossa Senhora se submeteu às exigências dos tempos para que esse lugar se tornasse um lugar de peregrinação e posteriormente de evangelização. Numa síntese, eu posso dizer para você, aquilo que Nossa Senhora fez em Guadalupe, se revelando através de tantos sinais científicos para que a ciência pudesse provar que ela verdadeiramente estava ali, Nossa Senhora faz de forma inversa aqui no Sítio Guarda. Ela se submete a todas as perguntas, a uma sabatina. A Ana Lígia escreveu um livro, inclusive, chamado O Inquisidor, para lembrar o padre José Kerli, que fez as perguntas a Nossa Senhora, que parecia uma Inquisição, lembrando da Santa Inquisição, agora de uma forma diferente, porque ele estava querendo tirar limpo se verdadeiramente ela era a mãe do Salvador, se não era uma coisa demoníaca. Nós padres somos muito exigentes, a igreja é muito exigente, e eu posso dizer para você que a aparição de Nossa Senhora aqui, submetendo-se a essas exigências, Nossa Senhora se revela e se dá a conhecer como a própria graça. Foi assim que ela falou, eu sou a graça.